Desde pequenininho, a gente precisa das outras pessoas. Afinal, uma criança não vai se virar sozinha. E é por isso que quando ela chora, um adulto vem cuidar, dá colo. É por isso que quando a criança tá com medo, alguém vem e fala pra ela: você tá protegida aqui. Você não precisa ter medo aqui. E quando você cresce sendo constantemente rejeitado, ignorado e se sentindo invisível, não recebendo os devidos cuidados que você, como criança, deveria ter recebido, você se sente sozinho. E quando eu falo sozinho, eu não tô falando só sobre não ter ninguém ali por perto. Eu tô falando sobre se sentir sozinho no momento de, tipo, eu não tenho com quem falar sobre o que eu tô sentindo. Eu não tenho com quem falar sobre o que está acontecendo na minha vida, a maneira que me sinto, a maneira que me incomoda, a maneira com que o mundo parece bagunçado demais para mim. E é isso que é tão difícil de encarar, o medo de estar sozinho. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sejam muito bem-vindas. Eu me chamo Maria Clara e essa vai ser uma conversa muito gostosa que eu quero ter com vocês. Então, apenas relaxem, peguem um cafezinho, um chá e sejam muito bem-vindos. A solidão não tem ninguém por perto. Solidão não tem nada a ver com a ausência de pessoas. A solidão é muito além disso, sabe? A solidão é sobre eu estar cercado de pessoas e mesmo assim eu sentir um vazio no peito. Eu gosto de enxergar as coisas além do que elas mostram, sabe? Então, pra mim, um abraço não é o simples fato de ter dois braços ali envolvendo alguém. Um abraço pra mim significa carinho, cuidado, atenção, presença. E aí, a solidão também tem isso, essa visão da semiótica, sabe? A solidão pra mim é sobre você estar só emocionalmente. Você não ser visto além do que você mostra. É você estar cercado de pessoas e mesmo assim ninguém te enxergar. Isso é a solidão. Imagina que você tá numa festa. A música tá tocando super alto, tá. Tem gente dançando, bebendo, curtindo. E tem algo separando você daquele espaço. É como se fosse um vidro grosso mesmo, separando você. Você vê tudo, você escuta tudo, mas ninguém consegue te alcançar. A psicologia explica que essa solidão nasce quando a gente não sente conexão emocional com ninguém. Você fala, mas não sente que te ouvem. Você sorri, mas não sentem que entendem a sua alegria. E você chora, mas não sentem que notam sua dor. É como se você fosse invisível, mas não invisível aos olhos. É como se você fosse invisível ao coração das pessoas, sabe? E existe uma solidão que é muito louca, que é quando nós mesmos não nos suportamos mais. Não é sobre eu não ter ninguém ali pra falar sobre o que eu tô sentindo, sobre o que eu quero, ou ter a companhia de outras pessoas. É sobre eu não aguentar a minha companhia. É sobre eu não gostar de quem eu sou e sobre eu não suportar. Eu querer preencher esse vazio dentro de mim de todas as maneiras possíveis. E eu sinto muito, mas você não vai conseguir. Porque não é assim que a gente preenche o vazio que nós mesmos sentimos pela falta de nós mesmos, sabe? E aí me leva uma questão. Quem é que você é quando o dia acaba? Quando você tá deitado na cama, prestes a dormir, sem barulho nenhum, com o celular desligado, sabe? Nesse momento, tudo que a gente tentou esconder aparece. Todas as mentiras que a gente inventou, todos os filtros que a gente usou pra tampar tudo que aquilo que a gente não quis ver, que a gente quis ignorar, volta, porque você tá sozinho. E a vida é solitária. Você é solitário. Todos nós somos solitários. No fundo, todo mundo precisa ser solitário um pouco. Porque é nesse momento que a gente enxerga que mesmo tentando preencher, mesmo tentando conversar com todo mundo, mesmo fazendo planos e marcando um monte de coisa e fazendo vários hobbies, no fundo, tudo que sobra é o que você tentou ignorar. São os seus medos, são seus sonhos, são as frustrações, as preocupações, aquele sonho que você deixou de lado, aquelas mentiras que você escondeu. E é por isso que a solidão dói tanto e ela assusta tanto, porque o silêncio não é só a ausência de som, ele é tudo aquilo que a gente ignorou.
que a gente não expressou. É como se ele fosse um espelho e a gente tivesse medo de ver aquele reflexo ou a gente não quisesse. Imagina só, uma biblioteca da tua vida. Lá tem livros sobre tudo. E às vezes, nesse silêncio, a gente encontra as memórias, as culpas, as saudades, as mágoas, os desejos. E a gente deixa ela fechado porque lá dentro dessa biblioteca tem livros que a gente não quer ler. Mas que eles fazem parte da gente, faz parte da nossa história. É quem a gente é. E mesmo que você feche aquela biblioteca lotada de livros, em algum momento ela pode abrir e vai cair tudo em cima de você. Afinal, você não vai conseguir fugir deles. Ele é você. Por mais que você não goste, por mais que doa, por mais que você não aceite, tudo aquilo é você. Ou foi você. Os filósofos existencialistas, eles falavam muito sobre isso. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. E parece bonito, mas é um pouco pesado, porque essa ideia diz que, no final das contas, somos nós por nós, sabe? Tem uma música que fala assim, você nasce sozinho e que você morre sozinho, e essa ideia vem do Sartre, porque ele fala que a gente é que decide quem a gente vai ser, como a gente vai viver, as nossas consequências das nossas ações, e que nós que vamos ter que sentir também que ninguém vai viver por nós e que ninguém vai lutar por nós e que ninguém vai nos salvar de nós mesmos. E essa liberdade dá um medo, porque ela significa solidão. Para você alcançar ela, você vai ter que ser solitário. Agora, de coração mesmo, eu queria perguntar para você, por que a gente aceita coisas que não fazem sentido pra gente? Sabe? Por que a gente arruma companhias que não são o que a gente gostaria de ter? Por que a gente se mete em programas que a gente não gosta? Por que a gente conversa sobre coisas que não fazem sentido pra gente e a gente se mete em cada furada? Porque o vazio assusta, porque estar sozinho assusta. E aí por isso que você tenta preencher isso com coisas que não são do seu agrado. Companhias que discordam completamente de você e é por isso que você se esconde tanto. Por isso que você não mostra quem você é pra elas, porque você tem medo de ficar sozinho. Conversas que não são o que você concorda, conversas que são até às vezes contra você. E programas que te deixam desconfortáveis, pessoas que te deixam desconfortáveis, conversas que te deixam desconfortáveis. Porque a liberdade machuca, sabe? Se afastar desse tipo de pessoa vai te deixar sozinho. Vamos imaginar que você tem um solo e nesse solo você vai plantar coisas que você gosta. Eu, no meu caso, eu plantaria várias telas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz essa tela esses dias. Era pra ser tipo uma fechadura e o paraíso dentro. Eu não sei o que eu queria passar, mas eu gostei. Ah, meu Deus, o prego caiu. Enfim, eu também tenho uma outra, que é essa daqui, a Noite Estrelada de Van Gogh. E eu tenho outras duas, gente. Ai, pronto. Eu tenho outras duas, só que eu tô com preguicinha de pegar porque ela tá mais longe. E eu também gosto muito de maquiagem. Eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de assistir canais no YouTube que contam fofoquinhas, sabe? Enquanto eu faço minhas coisas. Fofoquinhas inúteis da internet. Eu gosto muito da minha cachorrinha, eu gosto de passear com ela às vezes, eu gosto de acordar tarde. Me irrita quando as pessoas tacam luz enquanto eu tô dormindo, quando abrem a cortina enquanto eu tô dormindo, isso me deixa muito irada. E tudo isso eu descobri por ser uma pessoa sozinha. Porque nesses momentos não tem ninguém do meu lado, além da minha cachorra. E aí eu tô sozinha. E aí que eu descubro as coisas que eu gosto, sabe? Porque dói ser sozinho no começo, mas depois a gente descobre que o que a gente pode plantar no nosso solo. E aí, imagina que nesse solo você tá plantando muita coisa que não é você. E aí você planta pessoas que conversam sobre violência o tempo todo, pessoas que apoiam ideologias preconceituosas, pessoas que fazem piadinhas com o seu corpo,
programas que eu não gosto, o quê? Eu não gosto muito de coisas de tiro, por conta que eu odeio barulho. Então, eu nunca toparia um encontro com qualquer coisa que envolva tiro, gente. Eu odeio barulho. Pessoas que fumam cigarro. Eu odeio o cheiro de cigarro. E aí, imagina que eu planto nesse solo tudo isso, tudo isso. Ia pegar uma grande lambança. Ali não teria eu, porque eu não gosto dessas coisas. Ali seria um grande lixo mesmo, porque não sou eu. Entende? E não faz sentido a gente plantar algo que não vai ser a gente. Fugir de mim mesma é como se eu negasse quem eu sou, sabe? É como se olhar pra mim e falar, eu não gosto de você. Eu não gosto do que eu vejo em você. E eu não gosto do comportamento que você teve, da fala que você teve. E não porque a minha fala foi errada, ou porque a minha fala foi preconceituosa, ou porque eu deixei alguém mal, mas por conta que fulano não gosta da minha fala, então eu também não gosto da minha fala. Fulano falou que eu rio muito alto, eu sou muito tagarela, eu sou muito gorda, eu sou muito magra. Mas, tipo, isso não sou eu, entende? E liberdade é quando eu olho pra mim, sabendo das minhas fraquezas, mas também das minhas forças, sabendo do que eu gosto, sabendo do que também não gosto, sabendo dos meus limites, sabendo que eu sou um ser humano também. É olhar pra mim com luz e sombra e falar que eu sou liberta e que eu não preciso ter medo de ficar sozinha, porque eu tenho a mim mesma. O medo da solidão não precisa ser o seu inimigo, nem o seu monstro. Ele pode ser uma porta, onde você vai entrar e vai se conhecer. Além das expectativas das pessoas, sendo você de verdade, sabe? Conhecendo as coisas que você gosta, que você não gosta, quando passaram do seu limite, quando você aceitou coisa que você não deveria ter aceitado, quando você ouviu, quando você se culpou. É aquele momento de autoconhecimento mesmo. E ali você vai conhecer os sonhos que você negou, os sonhos que você deixou de lado por conta das outras pessoas, as ideias malucas que você já teve por conta do comentário de outras pessoas. É um momento que você vai falar, tipo, eu vou contar uma experiência que eu tive nessa jornada de autoconhecimento, certo? Eu ouvia por muito tempo que eu tinha o nariz tucano. E eu sempre gostei do meu nariz. Sempre, sempre, sempre. Nunca foi uma insegurança pra mim. Só que hoje em dia, eu olho pra mim e às vezes eu tenho memórias de que meu nariz é muito grande e que as pessoas acham meu nariz muito grande. Só que meu nariz é igual ao do meu pai. É muito parecido. E hoje eu olho com ele com mais carinho, sabe? Eu gosto do meu nariz. E por muito tempo, eu não gostei dele. Não é porque eu não gostava dele, mas porque outras pessoas não gostavam. E tá tudo bem se alguém não gostar. Olha, gente, que a minha irmãzinha achou fofinho. Eu não sou muito fã de pandas. Eu prefiro. Eu gosto de pandas. Eu gosto mais, eu acho que ou coruja ou raposa. Eu acho muito bonito. Calopsita. Calopsita é legal também. Porco e gato. Porco e gato, tu gosta? Mas pandas são fofos Panda. mesmo. Eu só não sou muito fã de pandas, mas são fofos. Na próxima vez que esse medo chegar aí, não expulsa ele. Não manda ele correr, sabe? Vai-se embora. Respira. Bota a mãozinha assim no coração. Tenta se acalmar. E não tenta preencher ele com coisas que você não gosta, sabe? Companhias que não fazem sentido pra você. Porque isso não vai preencher, sabe? Ao invés disso, fala pra ele, ó, eu tô aqui. Eu tô te ouvindo. E eu posso sentir. Por mais que doa, eu tô sentindo. Porque existe um lugarzinho dentro de você que lá você vai se sentir seguro. E é nesse lugar que você vai poder contar com você mesmo. Bom, na psicologia, a gente aprende que o primeiro passo para transformar a dor é a gente aceitar o que a gente está sentindo. E não significa que a gente gosta do que a gente está sentindo, mas que a gente entende o que a gente está sentindo, sabe? E que a gente não precisa lutar contra isso, que é um sentimento. E que precisamos entender o porquê. É quase como se a gente colocasse aquele nosso sentimento
no colo e falasse, eu tô aqui, você não precisa ter medo, você tá protegido aqui. E ter você muitas vezes me machuca, o medo de estar sozinha, mas eu preciso sentir, entende? É importante. É como se a gente ouvisse aquele bebezinho de novo, lá do começo, lembra? Enfim, porque quando a gente luta contra o que a gente sente, é quase como se a gente ficasse botando lenha no medo. E ele só vai crescer. Ele não vai passar. Só que quando a gente senta do lado dessa fogueira, a gente senta aqui, escuta o que a gente tá sentindo, a gente chora, a gente fica mal, a gente sofre mesmo, mas depois a gente volta e entende que não precisa ter medo de estar sozinho, que a gente aceita estar sozinho, mas que eu não preciso ter medo, porque eu tenho a minha própria companhia. Isso é liberdade. Isso é libertador. É que no momento de solidão nasce a liberdade. É aquele momento em que eu sei que eu não preciso de ninguém, que eu tenho a mim mesmo. E é nesse momento que a gente entende que eu não preciso me isolar do mundo, mas que eu não preciso de pessoas que não vão me acrescentar. Eu não preciso da mão de outra pessoa para eu não estar sozinha, que eu tenho a minha própria. Eu consigo ficar comigo mesma. Eu não tenho medo de ficar sozinha, sabe? E aí, nesse momento, a gente começa a ter relações com as outras pessoas que nos fazem bem, que nos fazem nos sentir bem. E aí, a gente para de ter medo de estar sozinha e de aceitar qualquer outra pessoa com medo de estar sozinha, de ficar sozinha. Porque a gente sabe que a gente tem nós mesmas. E que esse medo não é necessário. Entende? Então respira, se acolha, se acalma. Eu sei que falando assim parece tudo tão fácil, parece quase uma receita de bolo. Como se a gente fizesse um morango do amor, sabe? Mas não. Vai com o brigadeiro, né? Fica molengo e dá tudo errado. Enfim. Não é fácil. É um processo demorado. E eu sei que é difícil, é doloroso, vai machucar muito, vai pegar em várias camadas que você nem sabia que te machucavam ainda, mas você não precisa entender tudo. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa sentir tudo agora. Você não precisa ter a resposta para tudo. E é necessário sentir cada passo de uma vez, sabe? E se tranquilizar também nesse processo, porque nesse processo você vai depender de você e da sua paciência, da sua saúde mental, mais do que você vai imaginar. Então, é importantíssimo. E eu quero que você note que você é uma pessoa forte, que você é mais amada do que você imagina e que sempre que quiser conversar sobre qualquer coisa, pode voltar nesse vídeo. A gente vai ter várias outras conversas ainda e eu espero que você venha, tá bom? Um forte abraço, um abraço super apertado. Eu espero que essa conversa tenha sido tão gostosa pra você quanto ela foi pra mim. Um beijão. Tchau, tchau.